Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Considerando o disposto na resolução número 11 de 2017, essa solenidade será conduzida pelo vereador Giovanni. É uma solenidade de sessão solene em homenagem à consciência negra. E eu, então, nesse momento, convido o vereador Giovanni a tomar o seu lugar na mesa e que possa, então, conduzir os trabalhos. Desligou. Boa noite, agora sim. Sejam todos bem-vindos a esta sessão solene, em comemoração à Semana da Consciência Negra. Antes de darmos início, eu gostaria de convidar o gerente estratégico de cultura, senhor Joatan Rosa, a compor a mesa diretora. A Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui o dia 20 de novembro no calendário escolar, como a data em que comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. No entanto, apenas em 2011, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.519, que cria a data sem obrigatoriedade de feriado. No município de Anchieta, esta data foi estabelecida pela Lei número 825, de 16 de julho de 2013, por iniciativa do vereador Robson Matos dos Santos. E essa escolha não foi por acaso. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi morto em uma emboscada na Serra Dois Irmãos, em Pernambuco, após liderar uma resistência que culminou com o início da destruição do Quilombo de Palmares. Com a implementação dessa lei, espera-se resgatar a contribuição dos povos negros nas áreas social, econômica e política ao longo da história do país, além de homenagear e manter viva em nossa memória esta figura histórica de Zumbi. Esta data serve para fazermos um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. A lei de preconceito de raça ou cor, leis como a de cotas raciais no âmbito da educação superior e especificamente na área da educação básica, a lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, são exemplos de legislações que prevêem, de certa forma, reparação aos danos sofridos pela população negra na história do Brasil. No município de Anchieta, esta cultura se faz presente através do Grupo de Capoeira Libertação, que atua há mais de 15 anos sob o comando de Gilson dos Santos Nascimento, mais conhecido como Negão da Capoeira. Pelo Grupo de Jongo Tambores de São Mateus, comandado por anos pelo mestre Valentim Manuel dos Santos, onde a comunidade de São Mateus preserva essa cultura afrodescendente de cerca de 150 anos e mantém a fé e a cultura do jongo, fazendo a história que vem sendo passada de geração em geração em nosso município e já recebeu prêmios do Governo do Estado e do Ministério da Cultura. Do Grupo de Jongo de São Benedito Sol e Lua, que mantém viva essa manifestação popular desde a época do período colonial do Espírito Santo, época em que o município de Anchieta era centro de embarque e desembarque de mercadorias e pessoas.
No município, respeitam-se as datas de derrubada do mastro, que é realizada no dia 25 de novembro, dia de Santa Catarina, da fincada, que é realizada no dia 27 de dezembro, dia de São Benedito, e da desenfincada, que é realizada no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. É com grande orgulho que esta Casa de Leis hoje se reúne com nossas autoridades e com o povo em geral, para relembrar essas características culturais, que é uma forma de mostrar a importância dos africanos escravizados e seus descendentes na formação social do Brasil. Convido todos a ficarem de pé para a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, eu passo a palavra ao presidente Giovanni Meneghelli para fazer a abertura oficial desta solenidade. Boa noite a todos. Boa noite. Isso. Essa é uma sessão solene, uma sessão festiva, onde nós vamos estar tendo aqui em alguns momentos
onde iremos falar um pouquinho da história do povo africano, que chegou no Brasil há algumas décadas. Antes de dar início à sessão, quero agradecer aos vereadores pela oportunidade de estar conduzindo a sessão. E aí agradeço a presença do vereador Robson Matos, da vereadora Terezinha Mesadri, o vereador Renato Lancini, o vereador Alexandre Assad, o presidente dessa casa, o vereador Tasso Brunoro, o vereador José Maria Simões, o vereador Richard Costa, o vereador Kleber Pombo e o vereador Beto Calimã. O vereador Serginho já justificaram aqui a ausência dele. Então, agradeço a todos os vereadores por estar participando da sessão solene. Quero abraçar e cumprimentar, em nome de todos os vereadores, todos que estão presentes nesse plenário, através de seu Aécio, cumprimento a imprensa, e o plenário através do nosso amigo Gilson de São Mateus. Quero aqui cumprimentar todo o plenário. Essa sessão solene e a Semana da Consciência Negra tem como prioridade e objetivo estarmos fazendo uma reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano para o país. Eles que fazem parte da nossa história, trouxeram muitas coisas boas para esse país, ajudaram a construir esse país que é tão rico, e trouxeram coisas lindas, que durante essa semana nós vamos estar vendo aí nas escolas, vamos estar vendo nessa sessão, como dança, comida, música, entre outras coisas que os negros trouxeram para o país. Então, esta semana, que é a Semana da Conscientização, a Semana da Conscientização do Negro, nós vamos estar junto às escolas e na Câmara Municipal, daqui a pouquinho, vamos estar presenciando e assistindo uma dessas coisas boas que foram tragas pelos negros, e é o momento de estarmos valorizando isso, dando importância a essa cultura que foram traga por eles, e ao mesmo tempo estar homenageando aqueles grandes líderes que lutaram pelas conquistas, lutaram pelas vitórias que os negros conseguiram nos últimos anos. E assim espero que vocês gostem dessa sessão solene e aproveitem e observem bem a cultura que será apresentada a todos aqui. Uma boa noite, muito obrigado. Neste momento, a Associação de Capoeira e Desporto de Anchieta, ACADA, prestará uma homenagem a Zumbi dos Palmares, liderada pelo mestre Negão da Capoeira, amigos e alunos da associação.
Neste momento, nós passaremos a palavra ao vereador Robson Matos dos Santos, autor da lei, para que faça suas considerações acerca desta data, que representa a luta pela liberdade de um povo. Excelentíssimo senhor presidente, nomeado para essa condução dessa sessão solene, Giovanni Meneghelli, excelentíssimo senhor presidente Tasso Brunoro, quero cumprimentar nominalmente meus pares, vereador Richard Costa, Kleber Pombo, Beto Calimã, Zé Maria, também estender meus cumprimentos à vereadora Tereza, Renato, Alexandre, cumprimentar os nossos professores palestrantes, que daqui a pouco darão as suas contribuições. Eu tenho certeza que eles prepararam com o maior carinho algo que vá mostrar a situação do nosso negro. Então, eu gostaria desde já, agradecer ao professor Amaral, agradecer ao professor Jefinho, a professora Eira, também cumprimentar a comunidade de São Mateus, cumprimentar o secretário de Esporte, Rubens, cumprimentar Joatan, gerente de cultura, que não mediu esforço para que esse evento acontecesse, ouvintes da Rádio Sim, internautas, também cumprimentar os mestres aqui presentes, o Hudson e o mestre Negão. E cumprimentando o mestre Negão, eu estendo a todos os alunos da ACADA. E muito boa noite. Como proponente da Lei 825 de 2013, uma lei que ora mencionada, que fala em relação à consciência negra, também em relação ao projeto de resolução número 11, que institui o dia desta sessão solene, nós ficamos felizes e agradecidos porque esse momento só está acontecendo porque tiveram a aprovação dos meus colegas. Então, eu gostaria de agradecê-los por este momento, um momento ímpar, um momento especial e histórico em Anchieta, porque eu não recordo quando que se teve uma sessão solene que envolvesse essa temática que é o negro. Sendo assim, de acordo com o IBGE, a maioria da nossa população, cerca de 53%, é negra. Porém, temos algumas discrepâncias. O negro ganha menos, a renda per capita é menor entre os negros. O negro, a renda per capita gira em torno de R$ 750, isso são dados do IBGE. O branco, 1.300. Além disso, nós também temos a taxa de desemprego muito grande na classe negra. Reflitamos a respeito da luta do cidadão negro, que é contínua na conquista por espaço de direito na sociedade, por igualdade e justiça em um país regido pela democracia. E nós conclamamos a necessidade de políticas públicas sobre a importância do negro, porque sabemos que no passado foram cometidos algumas atrocidades, algumas omissões de direito, e nada mais do que justo de fortalecermos esta situação, fazendo uma reflexão. Sabemos que a reflexão ela não pode ser só nesse período de novembro,
mas o ano inteiro. Peço permissão para compartilhar um poema que explicita a negritude enquanto herança cultural, algo forte que está ligado à nossa essência, à exaltação do negro. O poema é Sou Negro, de Solano Trindade. Ele diz assim: sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África, minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agongôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luana, com mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor de engenho novo e fundaram meu primeiro maracatu. Depois meu avô brigou com um danado nas terras de Zumbi. Era valente como que, na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi pai João, humilde e manso. Mesmo vovó, não foi de brincadeira na guerra dos malês. Ela se destacou, na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Senhores, por fim, o poema traz uma voz universal que precisa ser mais ouvida. Um som que nos ensine a sermos críticos e livres, vez que encontramos a necessidade e a importância em nosso dia a dia, a palavra liberdade, no sentido lato da palavra. Além disso, fica ainda o desejo de uma sociedade liberta de determinados estigmas. Viva o negro, viva a libertação e, sobretudo, viva o amor. Muito obrigado e boa noite. Neste momento, esta casa fará a entrega da comenda Mestre Camilo, que é dedicada ao cidadão que prestou relevantes serviços à comunidade negra de Anchieta, promovendo a cultura da igualdade social, o respeito à diversidade religiosa e o combate ao racismo, preconceito e discriminação racial. A comenda Mestre Camilo será outorgada a um homem que aprendeu ainda jovem, com seu avô e seu pai, o ofício de jongueiro. Ele é o mais velho de uma família de 6 irmãos e mantém viva a cultura de seus antepassados através do Grupo de Jongo Tambores de São Mateus, uma história que ultrapassa 160 anos. Em 2009, recebeu do Ministério da Cultura o Prêmio Mestre da Cultura Popular do Brasil. Em 2010, recebeu do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, o Prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba. E em 2011, a comunidade de São Mateus foi homenageada pela Prefeitura Municipal de Anchieta com a entrega de uma estátua. Vamos homenagear aquele que mantém viva a cultura afrodescendente. Vamos homenagear com a entrega da comenda Mestre Camilo, o senhor Valentim Manuel dos Santos, do Grupo de Jongo Tambores de São Mateus. Neste momento, ele será representado pela senhora Conceição de Matos Mendes, a quem eu convido a vir aqui na frente e receber a comenda. E para fazer a entrega da mesma, convidamos o vereador Robson Matos dos Santos.
Eu gostaria de convidar os demais vereadores a juntar-se à senhora Conceição e ao professor Robinho para tirar uma foto. Esta casa preparou ainda uma série de palestras em comemoração à data. São temas que inspiram momentos de reflexão e conscientização sobre a importância da cultura negra. Nós vamos passar a palavra à senhora Conceição para fazer os seus agradecimentos. Em seguida, daremos início às palestras. Boa noite a todos, né? Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né? De eu estar aqui representando o nosso mestre, né? Com muita alegria, muito prazer, com muito frio também no coração, né? Muito nervosismo, né? Mas demais eu agradeço, muito obrigado mesmo a todos vocês. Gostaríamos de convidar o professor Jefinho, desculpa, é o hábito. Professor Jefinho para falar sobre a tradição negra de Anchieta. Boa noite. Eu estendo boa noite ao presidente dessa Casa de Honra, o Giovanni, ao Tássio. Com isso, eu estendo o cumprimento ao Robinho, aos demais vereadores. Agradeço pelo convite. Peço licença aos mestres aqui, pois vou citar o nome deles algumas vezes. Mestre Útil, mestre Negão. Aí já falo do mestre René, Conceição está aqui. A Cris, que daqui uns dias vai ser mestre também, se Deus quiser. E dou uma boa noite à Patrícia, minha esposa, e com isso a todos vocês. O Robinho me convidou, com os demais vereadores, para falar sobre o legado negro em Anchieta. Parece ser uma coisa fácil, mas eu acho difícil. Porque falar sobre o legado negro, você não tem coração, tem que sentir. Só quem sente o que é ser negro é que realmente pode se expressar. E o negro, ele não fala, ele não escreve, ele expressa o que sente. E foi assim desde os primórdios. Com isso, Robinho, eu dou uma ideia a você, os demais vereadores, que a Fabíola falou muito bem sobre o decreto de 2003 da Dilma, onde ela instituiu o feriado do dia 20 de novembro. Nós temos muitos feriados europeizados no Brasil, mas realmente um feriado, desculpa a expressão, de preto, não existe. Existe do índio, existe tudo. Mas nas escolas ninguém faz o dia 20 de novembro. Não dá, o calendário não permite. Mas o calendário é feito em janeiro. Por que não pode permitir? Ainda mais em Anchieta, onde nós temos uma comunidade que historicamente ela é quilombola. Pode não ter documentos, mas historicamente ela é. Quem vive, quem conhece, sabe que geograficamente ela é.
Nós temos um grupo de jongo dentro da cidade. É uma coisa difícil, porque grupos de jongos, muitas vezes, eles estão no interior, mas nós temos uma cidade, que é do mestre Udes. Nós temos aí, através do Negão, várias expressões que nasceram com a capoeira, que pode ser feito. Por que não fazer o 20 de novembro? Não uma comemoração feita aqui na Câmara, na Gerência de Cultura, mas sim na cidade. É uma ideia, quem sabe? Um bom bate-papo com a nossa secretária pode resolver isso. Pode colocar, Jorge. Ó, eu vou usar esse bichinho aqui, gente, mas se eu falhar aí, permito que eu nunca usei esse trem aqui, não. Como a gente falou ali, ó, o legado cultural afrodescendente nosso município. Então eu vou ser bem específico ao nosso município, porque tem meu amigo Amaral depois, tem outras pessoas que vão falar, para não entrar bem no mérito e não ser muito cansativo. Então, o negro em Anchieta, como em outros lugares, ele veio com a única intenção, servir. O negro ele não veio porque ele quis. Ele não entrou no barquinho e vou viajar. Ele foi obrigado a vir. Por ele ficaria na África, sem problema nenhum. Sem nada. Lá ele teria tudo, mas ele foi obrigado a vir. E chegando aqui em Anchieta, como em todo o Brasil, tiveram várias funções. Nós temos ali algumas gratelas que foram quintadas, e pode-se perceber que foram negros que estavam trabalhando. É na caeira, é pescando, negros de escravos de ganho, que antes tinham as barcas que atravessavam o nosso rio, não existia ponte. Era eles que carregavam no interior, até ali e até a cidade, na agricultura, no café, no açúcar. Então, em várias funções o negro ele foi introduzido, mas nunca deixou de expressar-se culturalmente. E nós temos hoje aqui, como já foi citado, a Fabíola falou muito bem, outros, a comunidade de São Mateus, que para mim é uma comunidade diferente. Muitos falam assim, diferente que você vai nascer praticamente lá, você vive lá, seus avós, não. Ela é diferente historicamente. Se não fosse tão diferente, algo que você não estaria pesquisando. Se fosse tão diferente, eu não estaria no ano passado na retirada do MAS com pessoas do Ministério da Cultura, lá de Brasília. Então, ela merece um estudo, ela é diferente. E como foi muito bem homenageado aqui, o seu Valentim. Hoje o seu Valentim é uma inspiração para o mestre Renério, o mestre Ude, para as crianças do João Mirim. Pois são uma pessoa que sofrendo, trabalhando, mas nunca deixou de expressar a sua gratidão com a cultura. De fazer a cultura o seu marco. E lá na casa dele nós temos a igrejinha de São Benedito, que as meninas conhecem bem. Nós temos, podemos chamar de um pequeno terreiro, uma cabana, onde ele, na frente da casa dele, cedeu para ser a expressão do grupo. Nós temos em São Mateus, que a Cris depois foi muito bem falar, acho que pedindo permissão ao presidente aí, ela não teria nem que falar, não. Ela podia mostrar o que é o João Mirim. Como eu disse, a cultura negra, ela tem que mostrar, ela não tem que falar. Então, depois ela podia dar uma demonstração para nós, que seria. Aí nós temos ali o seu Valentim, carregando o maço nas costas, como ele sempre gostou, em parceria, na sua questão religiosa. No seu terreiro, aí tem ali, dos tambores mirins, um cartãozinho, ou seja, foi feito na época, em 2011, eu acho, se eu não me lembro, 12, foi feito pela Agência de Cultura naquele período. Eu vou correr um pouquinho, gente, que é 10 minutinhos só, senão o Robinho briga comigo. Nós temos também o grupo Jongo, Sol e Lua, do mestre Udes, que para mim também tem um referencial importante, porque é um grupo da cidade. É um grupo que, mesmo não tendo basicamente uma localidade próxima, mas ele está aí, ele tenta, ele faz. E aqui, mestre Udes, com essa licença, amanhã nós temos uma missa afrodescendente na Igreja Cristo Rei, onde essa missa será toda cultuada, toda cantada ao som dos tambores. Então, já fica o convite para todo mundo participar na missa, que será uma missa bem legal, e depois, no final, eu creio que vai rolar um tamborzinho, né, Udes? Com certeza, né? E o mestre Udes ali, ele tem uma parceria muito legal com o pessoal da capoeira. Eu acho que isso é muito importante. As culturas estarem juntas, ele tem essa parceria. E o Udes, ele tem uma intenção de formar um João Mirim, não é isso, mestre? E que com as escolas, mesmo ele tendo uma notícia triste das escolas, esses dias aí, de uma escola em si, mas isso não faz um mérito, porque a história negra sempre foi assim. Sempre foi demais de rejeição, mas mesmo assim a gente não pode parar.
Então temos o mestre Hudson ali, temos o mestre Hudson nas escolas ali, ó, como ele foi à escola, explicou os tambores em ação. E um marco que a gente pode falar que o jongo de Anchieta em si, ele tem uma particularidade. Eu acompanho, vou em algumas reuniões, sempre quando dá, quando o Joatan, a gente recebe alguns convites, a gente sempre está aí em algumas reuniões com a URSS, com o IFAM, e nós percebemos algumas particularidades do jongo de Anchieta em si. Eu percebo que o jongo de Anchieta ele é muito próximo à igreja. Ali tem duas fotos, que seria ali do mestre Hudson. Basicamente, ele dentro ali de uma missa que foi retirada, se eu não me engano, 2015, 2016, não lembro. E ali você pode ver que tem padres no portão da igreja, carregando a bandeira. Nós temos o crucifixo, ou seja, o jongo ele participa juntamente com a igreja. A igreja é lá das tortas. Um marco interessante, que se eu não me engano, acho que foi em 2015, me corrija se eu estiver errado aí, Cris, Gils, que teve uma missa afro em São Mateus. E essa missa ela contou com padres do Brasil todo, não foram só de Anchieta, foram no Brasil todo. Então o nosso jongo aqui, ele tem essa qualidade de estar junto com a igreja. O negro ele conseguiu aqui na região nossa mostrar a sua cultura, mas nem por isso ele teve que se afastar da igreja. Na época, a Igreja Católica era que detinha o poder. E nessa época, por isso, eles se aproximaram dela. Hoje, o jongo é uma cultura. Por que não outras denominações de igreja não se aproximam do jongo? E mostrar que é uma cultura, não é uma outra coisa, como se fala e se pensa, que não precisa falar o nome aqui. Nós temos uma outra particularidade, que o Hudson gosta muito de falar isso, eu já ouvi às vezes, quando as pessoas veem, são os nossos tambores de chão. A gente percebe em alguns grupos aí que os tambores são de colo, são tambores carregados, tem alguns outros instrumentos, mas aqui não, aqui nós temos os tambores de chão. Se a gente for pesquisar e olhar bem, o tambor do negro verdadeiro, lá dos primórdios, ele era no chão mesmo, feito de uma árvore de nome tambor, que existe na Serra de São Mateus, que é até uma serra que fica até um pedaço na terra que era do meu avô. E essa árvore ela é oca no meio, que é aquele tambor ali, ó. Desse tambor ali, eles fazem o tambor. Então eles não precisam trocar o tambor, ela já é oca por natureza. Ou seja, Deus mostra aí que a natureza foi feita também para o negro. Que ele criou uma árvore que basicamente se pode fazer a matéria-prima, que é o tambor. E nós temos aí, tanto do mestre Hudson como de São Mateus, do mestre René, tambores desse período dessa árvore. Nós temos ali os tambores de chão. E em todo lugar que eles vão, as pessoas ficam impressionadas com os tambores. O Hudson está aí, eu acho que não me deixa mentir com isso. Porque eles veem que aqui mantém essa tradição. O reconhecimento. Nós tivemos aí esse ano, desde o ano passado, alguns momentos aí que mostram como o jongo de Anchieta é reconhecido. Aquela capinha ali, ó, é Jongos e Caxambus, Cultura Afrodescendente do Espírito Santo. É um livrinho que foi feito pela URSS, que eles pesquisaram aí durante alguns anos, onde tem lá algumas pessoas de Anchieta, tem o mestre Hudson, tem o mestre René e outras pessoas. E segundo informações que a gente foi na URSS e participou de uma conferência lá, do lançamento desse livro, ele foi lançado também na França. Ou seja, o jongo de Anchieta foi para a França. Só não vem para Anchieta, né? Porque tem pessoas que não conhecem ainda. Mas na França eles conhecem. Nós temos ali o mestre Hudson, o mestre René, uma conferência em Presidente Kennedy, o mestre Negão também estava, onde eles estavam discutindo com outros jongueiros do Estado, até de fora do Estado, como continuar a cultura. Então, assim, nós temos reconhecimento de entidades estaduais, como a Secult, federais, como o IFAM, e até mundiais. O nosso jongo é reconhecido. Nós temos algumas datas marcantes. O 25 de novembro, a derrubada na mata, que é Santa Catarina. Nós temos o 27 de dezembro, que é a Quincada do Mastro, que é São Benedito. Nós temos o 20 de janeiro, que é a Desenquincada do Mastro, que é São Sebastião. Então, assim, nós temos algumas datas marcantes do jongo. Mas o jongo não é só essas datas. O jongo ele é o ano todo. Basta você convidar que eles estão o ano todo prontos a se apresentar. Basta eles terem um espaço. O ano todo eles podem se apresentar, basta as pessoas quererem.
E temos também, vou citar aqui a capoeira, que depois eles já deram uma demonstração, e que a capoeira hoje, por isso eu coloquei esse monte de foto. A capoeira, quando eu comecei a conhecê-la, foi lá no Maria Matos, com o professor Agnello, não sei se alguém lembra dele aqui. Joatan, que é velhinho igual eu, deve lembrar dele, eu acho. Do Agnello, que deu aula no Maria Matos. E lá que ele mostrou, e a partir daí, foram surgindo. Hoje, para mim, a capoeira não é só uma dança, um esporte, ela é muito mais. Ela é um artesanato. Porque eles produzem mirimbaus, produzem várias coisas a partir da arte da capoeira. É um encontro. Porque ali, ó, por exemplo, as meninas estavam no centro cultural, sentadas, pintadas, esperando uma roda de capoeira, discutindo outras coisas, discutindo o que elas iriam fazer na Semana da Consciência Negra. Nós temos ali as formas de expressão. Aqui é uma audição no Centro Cultural também, onde o Negão apresentou um batelatas. Não sei se ele lembra, do ano passado, eu acho, retrasado. E junto a ele, juntou muitas pessoas. Então a capoeira, ela vai muito além de uma simples dança. Aqui nós temos várias crianças que estão com as suas indumentárias e mostrando o que é essa arte. Assim, não são expressões mais fortes que a gente pode ver da capoeira em si. Dentro de Anchieta também nós não podemos falar da culinária que o Negro deixou para nós. Quem nunca usou azeite de dendê, eu lembro muito bem que eu comia a muqueca da nossa saudosa mãe do vereador Robinho, que ela adorava esse azeite de dendê, a banana, a pimenta e a feijoada, a taiola, ou seja, várias coisas que foram deixadas para nós e que é do Negro. E nós temos uma escola de gastronomia em Anchieta, que ela pode muito bem explorar isso daí. Por que não uma semana sobre culinária negra? As lendas do fogão da lenha. Quem não lembra dos contos que eles falavam, ó, não pode tomar mamão com abacaxi e leite, faz mal, né? Não pode misturar frutas com leite, faz mal. Eram lendas que surgiram com as sinhás na beira do fogão. Quem nunca conheceu o fogão a lenha, os temperos, ou seja, várias histórias que eram contadas ao que era o fogão a lenha. Quem rodar nas comunidades vai conseguir ver isso. A ortografia, algumas palavras que a gente usa aí, palavras até religiosas, ditos populares e etc. tal. O menino moleque, o saci e por aí vai. São ditos que são do Brasil, mas são de negros. E aqui nós temos uma cultura também que não foi citada aqui, porque ainda existe uma incógnita, se é indígena totalmente, jesuítica ou se tem um traço negro, que é o Jaraguá. Como ele surgiu, como ele foi atordoado em si. Então, são alguns pontos que nós olhamos basicamente do negro. Em si, o negro, ele deixou muitas coisas para nós. Poderíamos ficar falando sobre eles aqui a noite toda. Mas como só temos 10 minutos e tem outras pessoas que eles têm um gabarito muito maior do que eu para falar sobre isso, eles vão nos apreciar com a sabedoria. E eu creio que depois, ao sair aqui, nós temos algumas expressões negras que serão interessantes e mostrarão como que essa cultura negra ela é importante para nós. Com isso eu agradeço a Deus, agradeço ao prefeito Fabrício Prestes em nome do Joatan, ele leva o agradecimento a ele. Agradeço à Câmara aí ao convite do Robinho, dos vereadores em si. A gerência e a Secretaria de Turismo, que a gente trabalha em parceria. Aos grupos afrodescendentes que estão aqui, aos grupos culturais, aos parceiros, quando a gente fala de cultura, existem muitos, a minha família em si. E nós devemos lembrar sempre uma coisa, que eu aprendi lá na faculdade, com o saudoso Heriberto, o Rabinho lembra muito bem dele. Devemos lembrar que o negro tem sua própria origem, mas o Brasil, sem o negro, seria um livro faltando capítulos. Então, fique com Deus, tchau, até a próxima. Nós também convidamos o senhor Carlos Fernando Secomande, presidente da CESF, Comissão Espírito Santense de Folclore, para falar sobre a influência africana na formação da cultura capixaba.
convidamos o professor Amaral para falar sobre a evolução das leis que garantem direitos aos negros, desde a proibição do tráfico negreiro até a política de promoção da igualdade racial. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje nessa casa para falar de um assunto de suma importância e que às vezes é muito criticado e esquecido nas políticas públicas, esquecido pela sociedade. Queria cumprimentar a mesa em nome do presidente, vereador Giovanni, cumprimentar os movimentos negros aqui presentes hoje na figura aí do mestre Hudson, mestre Negão, Fabrício, lá de São Mateus também, uma das pessoas que me receberam também aqui em Anchieta, o Gilson, e o convite feito pelo professor Robinho. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da trajetória sobre os direitos negros que foram conquistados através da história, porque não foi uma coisa simples você sair de um processo de liberdade da noite para o dia e, de repente, você virar cativo e ter que lutar durante séculos para voltar a ter liberdade e ainda está nessa luta por liberdade até hoje, porque, infelizmente, essa liberdade tão sonhada, ela não chegou para todo mundo ainda. Bom, então, eu coloquei o nome da minha palestra de Legalmente Negro, a evolução dos direitos dos negros na história. Fazer alguns... Para onde que eu tenho que apontar isso, gente? Para aí? Opa! Jesus! Desculpa, tá, gente? É falta de costume com a tecnologia. Tá legal. Tá bom. Bom, gente, essa tela é uma tela intitulada sobre Cã, filho de Noé, que é onde a igreja achou justificativa para quê? Para legitimar a escravização dos negros. Então, para a igreja, durante muito tempo, os negros eles deveriam ser escravizados, porque eles seriam descendentes de Cã. E Cã era o filho de Noé, que havia visto o pai nu. E como castigo para isso, ele foi banido do meio da família, e toda a sua descendência receberia uma marca. E isso, mais tarde, foi caracterizado como a marca da pele negra. Bom, então o camismo é isso, são os descendentes de Cã, filho de Noé, que teria sido amaldiçoado por ver o pai nu. E foi um argumento utilizado pela Igreja Católica para justificar a escravidão dos negros africanos. Então, os camitas, eles tinham ocupado essa região da África, onde hoje é a Namíbia, o Egito, a Núbia, a Etiópia, uma região bem antiga da África. E com a Égira, que foi a expansão dos árabes pelo mundo, os árabes logo conquistaram também essa região aonde os negros, esses camitas, já estavam habitando. Então, isso foi um outro argumento utilizado para se justificar a escravização. Na época, os europeus só conheciam isso daqui do mundo e passaram a utilizar o argumento de que todo povo herege precisava ser escravizado. Então, pelos negros terem essa justificativa da igreja do camismo, e por ter contato com os árabes, eles tinham tudo que a igreja e que a Europa branca necessitava para ocupar os seus territórios aqui na América, tanto do Sul quanto Central e do Norte, mas se concentrando na América do Sul e Central. Então, para se produzir, gente,
Para se produzir nesses novos locais, eram necessários 3 coisas. São o que a gente chama de fatores de produção, que é o básico até hoje, que é dinheiro, capital, e isso eles tinham, terra e trabalho. Então, eles tinham a terra do Novo Mundo, tinham o dinheiro dos nobres, o dinheiro da igreja, mas não tinham o trabalho. Então, onde eles foram arrumar esse trabalho? Lá na África. E, de preferência, que esse trabalho fosse escravo. Era uma metodologia bem interessante para ser utilizada na época, não se remunerar. Houve a proibição, logo em 1537, da escravização dos índios aqui da América. Então, logo no começo, tentaram escravizar os índios, mas foi proibido por uma bula papal chamada Veritas Ipsa, ou Sublimes Deus, de 1537, que dizia que os índios não devem ser reduzidos à servidão e tudo que foi feito e dito no sentido oposto é inútil. Por quê? Porque alguns padres franciscanos da América Espanhola, eles argumentaram que se os índios da América nunca tinham ouvido falar de Cristo, de Jesus, eles não eram passivos de escravização, porque eles não eram hereges. O herege é aquele que conhece a palavra e nega a palavra. Então, o herege podia ser escravizado. Então, justamente por isso, os índios da América não podiam ser escravizados, o que foi acatado pelo Vaticano em 1537, e deixando livre a escravização dos africanos. Então, passou-se a adotar o comércio dos negros africanos com uma voracidade muito grande. Estima-se aí, gente, que cerca de 50 milhões de negros foram trazidos para a América como escravos. Desses 50 milhões, muitos morreram no caminho, morreram nos porões dos navios negreiros. Então, hoje nós temos esses escravos, esses africanos, eles também eram valorizados de acordo com o que eles sabiam fazer. E eles detinham conhecimentos que os índios, por exemplo, aqui do Brasil, não detinham, como o conhecimento da agricultura, da pecuária e da mineração. Então, cada escravo, em cada atividade dessa, tinha um valor diferente e tinha uma média de vida diferente também. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra viu uma necessidade de criar mercados consumidores. Então, viu que o Brasil era um país muito grande, que tinha muitos habitantes, mas que a maioria desses habitantes eram escravos. Então, o que os ingleses resolveram fazer? Proibir o tráfico negreiro para a América. Então, não foi uma questão de bondade, o inglês é bonzinho, proibiu o tráfico. Não, ele queria mercado consumidor. O escravo, como não tinha ganho, ele não tinha condição de consumir. Então, se você transformasse esses escravos em trabalhadores assalariados, eles teriam condição de consumir. Então, com isso, surgiram várias leis. Eu vou falar só de algumas leis aqui, tá? Senão tomo a noite toda de vocês e o Hudson vai querer bater tambor, vai bater em mim, não no tambor. Lei Eusébio de Queiroz. Ela foi a lei que proibiu o tráfico negreiro. Foi aprovado em 4 de setembro de 1850, principalmente devido à pressão da Inglaterra. O Partido Conservador, interessante é isso, gente, que o Partido Conservador que aprovou a lei de extinção do tráfico negreiro. Então, no poder, passou a defender no poder legislativo o fim do tráfico negreiro. Ou seja, o poder legislativo, hoje nós estamos aqui numa casa legislativa, numa casa que cria leis, que deu esse início. Opa, estou todo perdido aqui ainda. Hein? À frente dessa defesa, teve o ministro Eusébio de Queiroz, que insistiu na necessidade do país tomar por si só a decisão de colocar fim ao tráfico, preservando a imagem de nação soberana. A lei do ventre livre. Essa lei é importantíssima, gente. Ela é de 20 de setembro de 1871 e declarava livre os filhos de escravos que nascessem a partir da data de promulgação dessa lei. Quando eu trabalhei aqui em Anchieta, eu achei na documentação da Casa da Cultura algumas listas de escravos classificados. Essa lei previa também
a classificação de escravos para serem libertos, para serem alforriados. E eu achei algumas dessas listas aqui em Anchieta. Eu sou historiador, estudei numa universidade que tem uma tradição arquivista muito grande em Minas Gerais, a Universidade Federal de Ouro Preto, e confesso a vocês que eu nunca tinha visto uma lista de escravos classificados. E quando eu falo isso com meus professores da universidade, todos eles se surpreendem, porque é muito difícil. E aqui em Anchieta havia essa documentação, houve uma ação muito grande da Junta Classificadora de Escravos. Então tem até uma escrava que ficou marcada na minha mente, chamada Joana. Essa escrava ela teve um processo muito longo de liberdade. Por quê? A Junta Classificadora de Escravos ela servia para o seguinte: do que adianta libertar meu filho se eu sou escravo? Né? O que meu filho ia ser? Ele ia ser escravo. Ele ia viver na senzala comigo. Então, a junta classificadora, ela servia para libertar principalmente mães de escravos, para que ela pudesse viver em liberdade e criar seus filhos em liberdade. É uma lei imensa que prevê muitos benefícios sociais. A lei A lei dos sexagenários é uma lei que não teve muita função, libertava os escravos maiores de 60 anos de idade. Só que, gente, dificilmente um escravo chegava a 60 anos de idade. E quando ele chegava a 60 anos de idade, ele já era um peso para o seu proprietário. Então, ele já estava doido para se livrar mesmo desse escravo. Por quê? Porque ele só estava ali para comer, para dar despesa. Sabe? Então, foi uma lei que não teve uma utilidade como a gente imaginava. E essa lei ainda obrigava esse liberto a prestar serviço para o Senhor por mais 3 anos, ou então até os 65 anos de idade. É aquele tipo de lei que não faz muito sentido. E, finalmente, isso daí são alguns anúncios de jornais, tá, gente? O escravo ele era uma mercadoria. Ele não era tratado como ser humano, era tratado como mercadoria. Então, para vocês verem aí, precisa-se alugar uma criada que saiba cozinhar e fazer os arranjos de uma casa de família e um moleque para recados na Rua Princesa, número 1. Escravos, vende-se um perfeito cozinheiro de forno e fogão e boleiro, pode-se dar para experimentar 2 lindos moleques para a lavoura, de 11 a 15 anos. Uma rapariga para a mucama perfeita. 3 cozinheiras que lavam e engomam para ver tratar na rua de São José. Escrava. Vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de idade, de cor clara, e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos para tratar na rua da quitanda. Então, para vocês verem, gente, existe violência maior do que a redução de um ser humano à escravidão? Está difícil da gente achar. E, finalmente, em 1888, depois de muita vergonha, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Tá? Era uma vergonha mundial o Brasil. Foi decretada pela princesa Isabel a Lei Áurea, que punha fim à escravidão no Brasil, o último país do mundo a banir essa forma de trabalho. Não previa nenhum tipo de inserção social e econômica dos cativos recém-libertados, o que ocasionou um caos social vivido até os dias atuais. Então, gente, a Lei Áurea, ela foi uma faca de 2 gumes. Porque o que adianta você simplesmente libertar sem dar nenhuma condição de que essas pessoas que foram cativas durante mais de 350 anos tivessem a mínima condição de serem livres, né? E a gente observa uma dicotomia na legislação brasileira, que ao mesmo tempo que liberta os escravos, começa a importar colonos europeus. E esses colonos europeus, eles recebem lotes de terra, eles recebem lugar para ficar, eles recebem toda uma condição para sobreviver no Brasil, enquanto os ex-cativos
eles não recebem nada. A Lei Áurea, gente, é isso daí. Olhem só, eu acho que vocês hoje nessa casa, eu tenho certeza que não produzem uma lei de 2 artigos. E a Lei Áurea, para tratar um assunto tão complexo, ela se reduziu. Artigo 1º, é declarada extinta desta data, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Sabe? Então, como que esses cativos, esses ex-cativos, que sequer sabiam o que era liberdade, teriam uma vida digna? Então, até hoje, gente, nós temos que criar leis para dar direitos a uma população que é a maioria da população brasileira e que ainda é tratada como minoria. Sabe, é uma outra dicotomia na sociedade brasileira. Nós tratamos a maioria como minoria, até porque nossa educação, ela nos ensina a ser brancos. Por isso que existiu durante muitos anos, e que é importantíssima essa data, gente, de consciência negra, para que a gente valorize o que a gente tem, o que a gente é, para que a gente se reconheça, se olhe no espelho e fale, eu sou negro. Então houve, em 1890, a criminalização da capoeira. Viu, negão, você ia ser um criminoso. Rapaz. Então, dentro do Código Penal, se previa o crime de capoeiragem. Então, o artigo 402 do Código Penal de 1890 dizia que fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular de 2 a 6 meses. Não era prender o telefone celular, que não existia nessa época ainda não, tá, gente? Era prender o capoeira ali mesmo. A penalidade é a mesma do artigo 96, que é prisão de 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerado circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. Que nome! Aos chefes ou cabeças se imporá a pena em dobro. Então, a vocês aí do grupo de negão, vocês iam ficar só de 2 a 6 meses. Negão ia ficar de 4 a 1 ano, viu, negão? Artigo 403. No caso da reincidência, será aplicada ao capoeira, no grau máximo, a pena do artigo 400, com a pena de 1 a 3 anos. Parágrafo único. Se for estrangeiro, será deportado depois de cumprida a pena. Artigo 404. Se nesse exercício de capoeiragem perpetrar homicídio, praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor público e particular, perturbar a ordem, a tranquilidade ou segurança pública, ou for encontrado com armas, incorrerá cumulativamente nas penas cominadas para tais crimes. Então, assim era tratada a capoeira no início do século, até que em 1937, durante o governo Vargas, já Brasil República também, a capoeira deixa de ser crime. E em 1972, a capoeira foi homologada como modalidade esportiva. E em 2014, a Unesco declarou a roda de capoeira como patrimônio cultural da humanidade. A capoeira hoje, gente, é praticada em mais de 160 países e é um dos maiores percussores da língua portuguesa, porque se tiver um capoeira lá no Japão, na roda, vai estar cantando em português. Não existe nenhuma música de capoeira em outra língua que não seja o português. A lei de cotas, uma outra lei muito polêmica, de 2012, que foi criada com a intenção de quê? De reduzir essa desproporcionalidade de negros e brancos nas universidades públicas. Eu, por exemplo, estudei nos anos 90 numa universidade e eu tinha 2 ou 3 colegas de turma que eram negros. O resto, todos brancos.
E eu estudei no que eu costumo chamar de cota de pobre da universidade, que sempre teve cota de pobre. Ciência humana, eu sempre falo que é a cota de pobre na universidade, que o filho do doutor ele vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser médico. Agora o filho de pedreiro como eu vai ser, no máximo, historiador, pedagogo, cientista social, alguma coisa assim. Então, essa lei de cotas, ela garante 50% das vagas nas instituições para afrodescendentes. Mas só que as desigualdades, elas continuaram. Então aqui, como foi cantado aí pelo Negão, as chibatadas, isso aqui são as chibatadas. Então, assim estavam os negros em 1888, e chegando colonos italianos, alemães, japoneses, vindos de todos os lugares do mundo e recebendo terras. Eu sou descendente tanto de negros, meu pai é negro, e minha mãe, filha de italiano. Então, eu acabei vindo de 2 porões diferentes também. Então, os números dessa desigualdade. Nós temos uma população de 50,7% de negros no Brasil. A maioria da população brasileira é negra. Mas só que quando a gente vai ver por profissões, pelas profissões ditas profissões de elite, a gente vê que a desigualdade já começa por aí. Então, por exemplo, atores, nós temos 84% brancos, 6,9% pretos e 8,1% pardos. Muitos negros, gente, não se identificam como negros, então eles se identificam como pardo. Sabe, antigamente se identificava muito como mulato. Eu sou mulato, mas só que depois que descobriu-se o que significa o termo mulato, que mulato é cor de mula. Então vários ficaram com vergonha de dizer que eram mulatos. Deputados. Nós temos 79,9% de deputados federais brancos, 15,8% pardos e 4,3% negros, numa população cuja metade é negra. Governadores, nenhum negro. Nós temos 74,1% brancos, 3,7% indígenas ou amarelos e 22,2% pardos. Médicos. Nós temos 75% dos médicos brancos, 21,4% pardos e quase 3,6% amarelos. Amarelo, gente, é japonês, descendente de asiático. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante. Nenhum negro, nenhum pardo, tudo branco. Só tinha Joaquim Barbosa. Mas não é mais. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 86,2% brancos, 10,3% pardos e 3,4% negros. Senadores, 75,3% brancos, 19,8% pardos e 4,9% negros. Interessante que também professores doutores negros da USP, a USP é a maior universidade do Brasil, a Universidade de São Paulo, só 0,3% de negros e 1,53% de pardos. 94,6% são brancos. Então nós temos aí o Benedito Fonseca, que foi o primeiro embaixador de carreira negro no Brasil, só em 2010. O primeiro negro que foi jornalista e escritor, Raimundo de Souza Dantas. Primeiro-ministro negro, que foi Gilberto Gil, de 2003 a 2008.
e o primeiro presidente do Supremo que era negro, que é o Joaquim Barbosa. Que depois que o Joaquim Barbosa saiu, o Supremo Tribunal Federal não tem mais negros, nenhum ministro negro foi indicado. Números da desigualdade ainda, em relação salarial, gente. Um homem branco adulto, o salário de 100% dele, uma mulher branca adulta, recebe 68,7% para desempenhar esse mesmo trabalho. Se for um homem negro, ele vai receber 57,4% do que o homem branco recebe. E uma mulher negra recebe 38,5% do que um homem branco na mesma faixa etária, no mesmo mercado de trabalho, recebe. Universitários negros. A gente vê que a política de cotas, ela surtiu um efeito. O número de negros começou a evoluir nas universidades. Então, no ensino superior, nós temos uma evolução aí de quase 40%. Nas públicas, nós tivemos uma evolução menor por serem mais abertas, e nas particulares, também uma grande evolução, porque essa política que foi adotada nos últimos anos pagava a faculdade pública para utilizar essa política de cotas. Então, a Universidade de Brasília foi a primeira universidade a adotar a política de cotas em 2012, e o que é interessante é o seguinte, que em 2016, 54% dos alunos da Universidade de Brasília já são negros ou pardos. Havia um discurso muito grande, mas vai se formar um profissional de nível inferior, porque ele vai integrar uma política de cota. Eu não vejo, por exemplo, aí falar que o prédio caiu porque o engenheiro é negro e entrou pela cota. Eu não vejo falar por aí, por exemplo, que houve um erro médico, que o paciente morreu porque o médico era negro e entrou por cota. Sabe? Então, isso é mito. O que precisa é dar o acesso. Então, está aí, dos universitários hoje no Brasil, 26% apenas ainda são negros. Em 2010, antes da política de cota, nós tínhamos aí 11,6% de brancos e 2,5% negros. Então, nós temos hoje 8,3% negros. Então, as políticas de cota estão surtindo efeito, dando resultado. Aquilo ali é medicina, tá, gente? São alunos de medicina. População carcerária, aí a coisa já inverte. Mais de 70% da população carcerária é negra. Por que será, hein? Será que é porque o negro ele gosta de ir para a cadeia? Ou será que é porque não é dado oportunidade ao negro dele estudar, dele ter salubridade, dele morar num local seguro, dele ter as mesmas oportunidades que todos nós deveríamos ter? Então, a população carcerária, 70% negros, 12,80% brancos e 70% pardos e 17% negros. Como eu falei para vocês, esse pardo é aquela forma mais sutil de dizer que não é negro. Assassinatos no Brasil são um número extremamente alarmante. 7 de cada 10 pessoas assassinadas no Brasil hoje são negras. E esse número, ele se agrava mais ainda quando se fala de juventude negra. A juventude negra, gente, está sendo exterminada no país. Por esse gráfico aqui, a gente vai ver que 89,3% dos assassinatos no Brasil são de negros na faixa etária dos 15 aos 25 anos de idade. Toda vez que a gente liga a televisão, naqueles programas que sai sangue assim da televisão, da Atena, Balanço Geral, esses programas aí, qual cor dos corpos que a gente vê
no chão? São negros, né? Quase não tem branco. Não que o branco deveria estar lá, é que o negro que não deveria estar esse número absurdo de assassinatos e não deveria ter esse número absurdo de negros sendo assassinados. Crianças para adoção. 67% das crianças hoje que estão esperando para serem adotadas são negras e 33% brancas. É até interessante que há uma disparidade também muito grande. Existem mais de 30 mil famílias na fila para adoção, na fila para adotar uma criança, e existem cerca de 6 mil crianças para adoção. Era para ser ao contrário, né? Tipo assim, já que tem só 6 mil crianças, tem 30 mil querendo adotar, era para ter zerado o número de crianças para adotar. Mas não, a maioria das famílias quer criança branca, quer criança de até 2, 3, 4 anos de idade. Então, os adolescentes negros ficam no depósito de gente. E eu acho que o que a gente sonha é ver isso daí. Uma sociedade igualitária, uma sociedade onde o negro ele possa ser tratado com a mesma dignidade do branco, o branco ser tratado com a mesma dignidade do negro, e que se diluam todos esses preconceitos, esse racismo que existe hoje. A gente acabou de passar na semana passada um caso de racismo de um jornalista da Globo, porque o racismo, gente, ele reside nessas piadinhas que a gente costuma contar, sabe, querendo ou não, aquilo ali você está fomentando uma política de discriminação que se perpetua, que não acaba. Quando você faz a piada do negro, quando você faz a piada do português, quando você faz a piada de alguém por sua etnia, por sua condição social, por sua condição sexual, a gente está propagando a desigualdade de uma forma velada. E eu queria encerrar falando, sempre quando conto com o Robinho, quando a gente encontrava antes, quando trabalhava, a gente sempre falava um poema, né, Robinho? Só falando um trechinho da Cecília Meirelles, de um poema dela chamado O Romanceiro da Inconfidência, que ela fala de liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta e que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, muito obrigado a vocês. Meu nome é José Amaral Filho, sou historiador e muito obrigado. Convidamos o professor Oswaldo para falar sobre o tema Construindo a Consciência Negra. Passamos, então, à nossa convidada, a professora Eira Cris Neizuki, para falar sobre o jongo mirim no contexto educacional. Boa noite a todos. Prometo ser breve, né, porque a hora já está avançada, apesar de amanhã ser feriado, a gente sabe dos nossos compromissos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do projeto que a gente desenvolve lá na nossa escola. Como já foi falado, meu nome é Eira Cris Neizuki, eu trabalho na escola MEIF de São Mateus, tenho esse privilégio de trabalhar lá desde 2009. E em 2011 nós iniciamos o projeto Tambores na Aprendizagem. Antes, né, boa noite a todos os senhores vereadores, né? Obrigado pelo convite. É uma alegria imensa a gente estar aqui falando de um projeto em que a nossa cultura é valorizada, de que a nossa cultura é levada adiante. E
para desenvolver o projeto Tambores na Aprendizagem, a gente precisa de parceria. Então, para a nossa cultura ir à frente, só acontece quando a gente tem parceiros que apoiam e que dão valor à cultura que a gente tem. Então, lá na nossa escola, graças a Deus, todos os que trabalham lá são muito empenhados em desenvolver esse projeto. Então, a gente tem uma parceria muito boa, que vai desde os professores todos. Nós temos aqui 2 professoras, né, que já estão nos acompanhando, a Poliana, a Vanete. Os outros professores também apoiam muito. E não é só os professores, é todo mundo que está engajado na escola, as ASB, nós temos Lindaura aqui representando as meninas que estão lá, ajudando a gente, também a coordenadora, todos que estão na escola estão envolvidos nesse projeto. Então, o projeto escolar, para dar certo, a escola tem que abraçar. Se um só quiser encarar e os outros cruzarem os braços, ele não funciona. Então, graças a Deus, nós temos uma equipe muito boa, uma Secretaria de Educação que também nos apoia, né? Está sempre aí nos ajudando a levar adiante a nossa cultura. E o projeto Tambores na Aprendizagem surgiu em 2011. No município, estava havendo tinha um programa de gestão que buscava nas comunidades desenvolver o potencial que cada uma tinha. Então, cada comunidade tem sua cultura, tem sua, né, forma de se expressar. E a nossa comunidade, graças a Deus, né, nós temos lá Mestre Valentim, Mestre Renélio, são pessoas que levam a nossa cultura adiante. Então, por que não trazer essa cultura para dentro da escola? Então, pensamos, com a ajuda dos pedagogos da época, nós começamos. Foi bem simplesinho no começo, continua simples, porque a gente não quer grandeza, a gente quer mostrar que a nossa cultura é importante e que ela tem valor, mas na simplicidade. Então, começou lá com aquele grupinho, e começa daqui, começa dali. Tem anos que continuamos firmes e fortes, tem anos que a gente sabe que não é tão forte assim, mas, graças a Deus, desde 2011 nós não paramos. E como que é desenvolvido esse projeto lá na escola? A gente tenta alinhar os conteúdos que a gente tem para dar para os alunos na questão do jongo, que é da comunidade. Então, o jongo, ele é verso improvisado, na hora, né? Quando a gente prepara uma roda de jongo, tem os tambores, e aí o mestre, ele puxa um verso, todo mundo canta naquela roda, e no meio da roda fica um casal dançando. E aí, quando um casal de fora quer entrar, né, pede licença àqueles 2 que estão dançando, para entrar. E assim vai. O mestre puxa um jongo daqui, puxa um jongo dali, quem está na roda também improvisa o seu jongo, e assim vai. Então, lá na escola, a gente fez assim. Tem um conteúdo de matemática, tem um conteúdo de português que a gente quer trabalhar um pouquinho mais com os alunos, então a gente vai lá, prepara um versinho, trabalha com eles aqueles versos e canta na roda, né, mostrando para eles a importância da cultura, mas também alinhado aos conteúdos escolares. Então, está dando muito certo, a gente se reúne quase toda semana, às vezes de 15 em 15 dias, dependendo do tema, e está sempre em roda na comunidade, e se apresentando em outras escolas, a convite. Então, é muito importante para a comunidade. Nós temos crianças aqui que já estão quase indo para o jongo adulto, que já são mocinhas, já são quase adultas, né, começaram pequenininhas. Quando a gente vê as fotos antigas, a gente percebe como que evoluiu. E tem outras crianças que, né, estão iniciando agora. E a nossa comunidade, ela não recebe só alunos da comunidade, a gente tem alunos do entorno. Então, nós temos alunos de Iboacica, nós temos alunos de Itapeúna, de Arerá, de Baixo Pongal, e da nossa comunidade São Mateus. Então, todos estão inseridos lá na nossa cultura. Então, a gente, né, pede autorização aos pais e todos apoiam. De todos os nossos alunos, 90% deles participam do nosso projeto Tambores na Aprendizagem. E desse projeto surgiu o grupo Tambores Mirins. A história continua, que é uma forma da gente manter viva a cultura da nossa comunidade. Então, o objetivo é esse, ensinar os conteúdos da escola através do jongo e também dar continuidade à cultura, né, que, historicamente, já tem mais de 150 anos, se a gente for contar, mais de 200 anos que existe. Então, é uma cultura muito rica e que, se todos abraçam e se todos se empenham para que ela permaneça, ela vai continuar, né, até, se Deus quiser, até não acabar mais. Então, a gente agradece assim, a oportunidade de estar... Não trouxe nenhum slide, mas a gente pede licença para mostrar na prática o que a gente faz lá. Podemos? Porque eu acho que a prática condiz mais do que talvez a gente pegar uma foto e mostrar, mas a prática, ela mostra realmente o que a gente trabalha na nossa escola. E quem está aqui presente hoje, que desejar ir lá na nossa comunidade, conhecer um pouquinho, nós estamos braços abertos para recebê-los. Estamos só a 12 quilômetros aqui da sede,
né? Sexta-feira agora a gente já aproveita o espaço para convidar a todos para a caminhada quilombola, que vai sair ali do Centro Cultural até a nossa comunidade. A nossa escola vai estar lá presente para recebê-los. Então, vocês estão todos convidados. Então, nós vamos estar celebrando a luta do negro. Não esquecer do passado do povo negro, do nosso passado, porque a gente lutou, sofreu. Mas a gente, assim, mostrar para as nossas crianças que toda a luta não foi em vão. Que, embora tendo sofrido muito, hoje o negro ele pode avançar, ele pode entrar numa universidade, ele pode estudar, ele pode ser alguém na vida, né? Nós temos vários exemplos aí de pessoas que estudaram, que levaram à frente e estão aí, né, em patamares altos. Então, não são todos, é claro, mas a gente acredita que isso ainda vai acontecer, mas que as nossas crianças possam crescer com essa mentalidade de que ser negro não é desvantagem nenhuma, mas que a gente tem que correr atrás, não esquecer do nosso passado, mas lutar para que a nossa história, né, permaneça viva e que ela possa ser respeitada, não só nessa Semana da Consciência Negra, porque a gente percebe muito isso, né? Chega novembro, o negro, né, começa a aparecer, mas que o negro possa ser visto como gente durante o ano todo, durante a vida toda, porque foi ele que formou o nosso país, com outros povos também, mas ele tem uma participação muito especial. Então, que viva o negro e vamos mostrar a nossa cultura agora na prática. Pessoal, lá na nossa escola, nós temos os batedores mirim também, tá? Os alunos é que batem o tambor e a gente canta, é porque hoje é à noite, né? Fica muito complicado para eles virem. Então, o que a gente conseguiu trazer, né, dos alunos, a gente trouxe. Mas lá os alunos também batem tambor, então vamos pedir aqui a ajuda de Hudson. Desce. Aqui tem alegria, história e muito amor, mistura de cultura e um santo protetor. Aqui tem alegria, história e muito amor, mistura de cultura e um santo protetor. Aqui tem alegria, história e muito amor, mistura de cultura e um santo protetor. Aqui tem alegria, história e muito amor, mistura de cultura e um santo protetor. Aqui tem alegria, história e muito amor, mistura de cultura e um santo protetor. Aqui tem alegria, história e muito amor, mistura de cultura e um santo. Oiaia, oiaia, a história continua, ela não pode parar. Oiaia, oiaia, a história continua, ela não pode parar. Oiaia, vai, João. Oiaia, a história continua, ela não pode parar. Oiaia, oiaia, a história continua, amanhã, ela não pode parar. Oiaia, oiaia.
Vem a capoeira pra roda, ó. Quem quiser, gente, pode vir pra roda.
A gente agradece essa oportunidade, né? Isso é só uma pequena amostra para vocês verem como que há essa interação, adultos e crianças, porque a história não pode parar. Obrigada a todos. Encerradas as nossas palestras, nós temos uns convites aqui para fazer para vocês. Convidar a todos para a Semana de Reafirmação da Identidade Negra, que acontece no dia 20/11, com abertura às 18h30 na Praça São Pedro e no dia 21 no Centro Cultural. E no sábado, convidar todos para o batizado de capoeira na Vila Rica, a partir das 9 horas, e a partir das 15 horas haverá retirada do mastro na comunidade de Chapada do Ar. Nós vamos agora passar a palavra ao presidente, vereador Giovani, para fazer o encerramento desta solenidade. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, agradecer todos os vereadores que apoiaram e permaneceram nessa sessão solene. Quero agradecer o apoio e a participação da Gerência da Cultura, através do gerente, Joatan. Joatan, se você quiser dar a boa noite e fazer o convite para a festa, pode ficar à vontade. E no mais, agradecer a todos os mestres e professores que fizeram aqui as manifestações, que fizeram aqui as suas apresentações, a todos vocês que prestigiaram essa primeira sessão solene da Consciência Negra, como bem relatou o vereador Robinho, que essa seja a primeira de muitas e que possamos fortalecer a política da consciência negra, não só no mês de novembro, mas também nos demais dias do ano. Em nome de todos os vereadores, eu quero convidar a todos os presentes para degustar uma comida típica, uma das comidas que os negros deixaram como herança para nós brasileiros. E aí, em nome de todos os vereadores, eu convido vocês a estar depois dessa sessão, estar degustando essa comida típica, que é a famosa feijoada, que foi deixada pelos negros para nós. Será servida aqui ao lado da Câmara de Vereadores, e em nome de todos os vereadores, todos vocês ficam convidados. Teremos lá a feijoada ao som do João, como o Joatan falou aqui. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Fique conosco para degustar a comida típica que o negro deixou para nós. Uma boa noite a todos e muito obrigado.